A manhã de 14 de janeiro de 2026 não foi uma manhã comum para o produtor rural brasileiro. Enquanto as colheitadeiras aqueciam os motores no Mato Grosso e no Paraná, uma notícia vinda de Washington cruzava o Atlântico como um míssil teleguiado. O anúncio era direto. O governo de Donald Trump estava preparando um muro tarifário de 25%. Mas esse muro não era de concreto. Era feito de taxas alfandegárias, destinadas a sufocar qualquer país que mantivesse laços comerciais com Teherã. O Brasil, o gigante mundial das commodities, estava no centro do alvo. Uma sombra ameaçadora pairava sobre os campos dourados. Este era um ultimato capaz de dizimar bilhões de dólares em contratos e reescrever, em questão de dias, o mapa do agronegócio global que levou décadas para ser construído. O mercado futuro em Chicago reagia com volatilidade e o pânico começava a surgir nas tradings de São Paulo. Mas o que poucos sabiam é que nos bastidores diplomáticos e nas salas de guerra das grandes cooperativas, uma manobra estratégica já estava em curso. O Brasil não seria apenas uma vítima da geopolítica, ele estava prestes a dar uma aula de soberania comercial. Para entender o tamanho do perigo, precisamos olhar para a placa número 1. A ameaça era real e palpável. Donald Trump, fiel à sua doutrina de pressão máxima, decidiu utilizar o comércio como arma de guerra. A lógica era simples: se você ajuda a economia do Irã comprando ou vendendo para eles, você pagará o preço ao tentar acessar o mercado americano. Mas por que o Brasil? O agronegócio brasileiro é o motor que mantém o saldo comercial do país no azul. Quando Trump acena com tarifas de 25%, ele não está apenas taxando um produto, ele está tentando forçar um alinhamento geopolítico que ignora as necessidades de segurança alimentar do Oriente Médio. O impacto potencial sobre o milho era catastrófico. O milho não é apenas um grão, ele é a base da proteína animal. Sem o mercado iraniano, o Brasil teria um excedente de milhões de toneladas que não teriam para onde ir imediatamente, causando um colapso nos preços internos e levando milhares de produtores à falência. Analistas como Vlamir Brandalize apontaram que, embora o discurso seja político, a prática afeta o prato de comida. O Brasil se viu em uma encruzilhada: ceder à pressão da maior potência mundial ou manter a fidelidade aos seus compradores históricos no Oriente Médio. A tensão entre o Itamaraty e o Departamento de Estado americano atingiu níveis que não víamos há anos. Vamos aos números da placa número 2, porque no agronegócio, os dados são os generais da batalha. Em 2025, o Brasil não apenas negociou com o Irã, ele se tornou indispensável para eles. O montante de quase 3 bilhões de dólares em exportações agropecuárias não é apenas uma cifra estatística, é o sustento de cidades inteiras no interior do Brasil. O milho assumiu o protagonismo absoluto. Foram 9 milhões de toneladas. Para você ter uma ideia da magnitude disso, estamos falando de 23% de toda a exportação brasileira de milho saindo para um único destino. Imagine 1 de cada 4 navios de milho que saem do Brasil tendo que mudar de rota subitamente. O Irã utiliza esse milho para alimentar sua gigantesca indústria de frangos, a 4ª maior da Ásia. Essa dependência mútua criou o que chamamos de escudo de segurança alimentar. O Irã precisa do milho brasileiro para evitar revoltas populares causadas pela fome, e o Brasil precisa do mercado iraniano para equilibrar sua balança. Quando Trump ameaça esse fluxo, ele mexe em um vespeiro que vai muito além de impostos. Ele mexe com a estabilidade social de nações inteiras. O Brasil consolidou sua posição como o celeiro do mundo, e o Irã tornou-se o cliente VIP que ninguém queria perder. Mas a ameaça tinha um lado sombrio que poucos analistas de TV mencionaram de imediato, e esta é a nossa placa número 3. O comércio é uma via de mão dupla. Se o Brasil parasse de vender milho por medo de Trump, o Irã pararia de vender algo que o Brasil precisa desesperadamente: a ureia. A ureia é a espinha dorsal dos fertilizantes nitrogenados. Sem ela, a produtividade das safras de soja e milho no Mato Grosso cairia pela metade. Em 2025, o Brasil importou milhões em produtos iranianos, com a ureia representando a esmagadora maioria. O risco de um tarifaço não era apenas sobre o lucro das exportações, mas sobre a viabilidade das safras futuras. Se os Estados Unidos impusessem sanções severas, o custo do fertilizante no Brasil poderia dobrar da noite para o dia. Estávamos diante de um cheque-mate geopolítico.
como produzir o milho que o mundo precisa sem os insumos que vêm justamente dos países que os Estados Unidos querem sancionar. A incerteza se espalhou como fogo em palha seca. O setor de insumos entrou em modo de crise e a busca por alternativas tornou-se uma questão de segurança nacional. Enquanto os jornais noticiavam o medo, nos bastidores o Brasil operava uma reengenharia silenciosa. O Brasil não se ajoelhou. A diplomacia comercial brasileira, reconhecida como uma das mais resilientes do mundo, começou a mover as peças. Primeiro, a diversificação. O Brasil já estava abrindo mercados no Sudeste Asiático e fortalecendo a China como um amortecedor de choques. Se Trump fechasse uma porta, o Brasil já teria 3 janelas abertas. Segundo, a estratégia logística, o uso de tradings internacionais e bandeiras neutras para garantir que o fluxo de fertilizantes não parasse mesmo sob pressão. O clímax dessa saga ocorreu quando o mercado percebeu que a ameaça de Trump, embora barulhenta, batia de frente com um gigante, a China. Como o maior parceiro comercial tanto do Brasil quanto do Irã, a China sinalizou que não aceitaria interrupções no fornecimento global de grãos. O Brasil, com sua astúcia, usou essa sombra chinesa para se proteger. O resultado, o milho continuou fluindo. As exportações não pararam. O Brasil provou que sua soberania comercial não está à venda por nenhum post em rede social ou ameaça de tarifa. Nós blindamos o agronegócio com eficiência, logística e uma pitada de ousadia diplomática. O que vimos em 2026 foi a prova definitiva de que o Brasil não é mais um peão no tabuleiro global, mas sim um dos jogadores que definem as regras. O escudo do milho salvou bilhões de reais, protegeu o emprego de milhares de brasileiros e manteve o prato cheio em várias partes do mundo. A fúria de Trump encontrou a resistência de um país que aprendeu a transformar crises em oportunidades de afirmação nacional. A lição é clara: no mundo moderno, a comida é o novo petróleo, e quem domina a produção tem o verdadeiro poder. O Brasil salvou seu agronegócio não com armas, mas com produtividade e inteligência comercial. Quer desvendar os próximos capítulos dessa saga e entender como o Brasil se posiciona agora no tabuleiro global das superpotências? O jogo está apenas começando. Confira uma análise detalhada no link da descrição, comente o que você acha dessa postura do Brasil frente aos Estados Unidos e se inscreva para não perder nenhum lance dessa guerra comercial. O mundo está de olho no campo brasileiro e nós estamos aqui para te contar o porquê.